Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta ao Timóteo, estudaremos hoje o capítulo 4. E antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, falando à igreja cristã primitiva, ele fala que os deveres dos diáconos, os deveres dos bispos, os deveres dos presbíteros, os deveres dos pastores, os deveres da liderança cristã. Ele fala que a liderança cristã, ela tem que ter o cuidado moral com as coisas de Deus, tem que procurar andar de acordo com a vontade de Deus na sua santidade, orientado sempre pela palavra de Deus. Aqui no capítulo 4, nós vamos falar a respeito dos últimos dias, a apostasia, ou seja, as pessoas fugindo da palavra de Deus, as pessoas abandonando a cristandade, as pessoas procurando ter uma vida de acordo com os padrões do mundo. Então, vamos iniciar o capítulo 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo o que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela a oração. Bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta ao irmão Timóteo, lá em Éfeso, lá na Ásia Menor, ele orienta ao irmão Timóteo que ele tenha cuidado com a igreja naqueles dias, no período inicial da igreja cristã primitiva, onde o Timóteo era o pastor, era o líder daquela congregação, era o líder da igreja lá na Ásia Menor. Ele diz, olha, cuidado com falsas doutrinas, cuidado com aqueles que se dizem que são cristãos e trazem para dentro da comunidade heresia, coisas que não constam na palavra de Deus. Cuidado, porque os demônios, eles agem dessa maneira. Eles agem tentando fazer com que haja um desvio do cristão, para que o cristão possa voltar aos prazeres do mundo, porque os demônios, eles estão aí para tentar enganar, tentar fazer com que o povo de Deus se volte para ele. E ele fala também que o que Deus criou é para ser concebido com ações de graça. Ações de graças, porque tudo que Deus criou, as aves que voam, os animais terrestres, os animais do mar, os peixes, tudo isso é para que o homem possa ter o cuidado de lidar e também o seu sustento, porque Deus criou essas coisas para que o homem pudesse cuidar das coisas de Deus. E ele fala também que o homem
tem que se unir a uma mulher para procriar. Então, as doutrinas que o apóstolo Paulo está falando para o irmão Timóteo e para nós da igreja contemporânea é que ele fala do casamento, que as pessoas devem se abster de se casar, fala que não deve comer determinado tipo de alimento, e o apóstolo Paulo, ó, cuidado com isso, porque isso é doutrina de demônios. O que Deus criou é abençoado, como diz lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro da Gênesis, que mostra a criação, tudo que Deus criou, tudo que Deus deu ao homem aqui na terra para que seja sujeito ao próprio homem, tudo com controle. E ele diz que todas as coisas que nós fazemos, que vamos comer, que vamos beber, nós temos que fazer com ações de graça, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque nós trazemos a analogia dessa mensagem, dessas doutrinas de demônios, essas heresias que tentam enganar o povo de Deus, a gente vê atualmente no mundo todo. A gente está passando por um processo grande de apostasia. O que é isso? São aquelas pessoas que estão indo às igrejas, aquelas pessoas que estão indo aos templos religiosos se dizendo cristã, e pessoas ou até liderança que ali podem estar sendo utilizadas também por demônios para enganar o povo de Deus e assim fazer com que as pessoas não acreditem na Bíblia, não acreditem que Deus é o Criador, não acreditem que Jesus Cristo veio a esse mundo e que Ele é a redenção e que a fé é apenas através de Jesus Cristo. Eles querem mostrar que Jesus não é o nosso resgate, porque Jesus é o resgate, Jesus é aquele que trouxe a salvação aos perdidos, porque todos estavam afastados de Deus, todos perderam a glória de Deus através do primeiro casal que desobedeceu a Deus, ouvindo Satanás, ouvindo a serpente. E assim o pecado entrou no mundo através de um homem, mas também através de um homem, Jesus Cristo, nós fomos perdoados, nós recebemos a salvação e fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a doutrina verdadeira. Essa é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não morreu em vão. Então, quando nós estamos vendo no mundo todo pessoas brincando com a criação, brincando com os cristãos, tentando desacreditar, tentando fazer com que as pessoas adorem mais aquele que está nas trevas, Satanás e seus demônios, e deixem de procurar ter o encontro, procurar ter a salvação através de Jesus Cristo. Porque o inimigo é sagaz, o inimigo ele coloca pessoas dentro de vários locais, principalmente dentro da igreja. Uns vão dizer: você não pode casar, olha, você não pode comer esse tipo de alimento, você não pode comer tomar esse tipo de bebida. Cuidado, isso é heresia, isso é seita. Tudo que Deus criou foi feito para o homem usar de maneira agradável, com ações de graças. Infelizmente, estamos vendo esse mundo tragando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e muitos esfriarão na fé. Muitos sairão da fé de Deus por causa dessas doutrinas, dessas mentiras implantadas por Satanás e seus demônios. O homem ele tem que procurar a verdade que está nas Escrituras. Deus, através de Jesus Cristo, nos libertou do cativeiro, nos libertou das trevas para a luz. Nós temos a liberdade, nós não somos escravos mais de Satanás nem de demônios, mas sim somos libertos para viver com essa agradabilíssima presença de Cristo em nosso coração.
Portanto, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, cuide, procure ler as Escrituras, procure orar mais, procure ter a comunhão com os irmãos em Cristo, para que você possa estar fortalecido e não ser enganado pelo inimigo. Não ser enganado por pessoas que chegaram para você dizendo que isso é permitido, que isso é errado. Para isso, para que você possa ter essa certeza, é a palavra de Deus que vai te dar a verdade absoluta, que é em Cristo Jesus. Para que você não possa cair nas ciladas, nas tentações do inimigo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela essa mensagem. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando da tua igreja, para que ela não seja enganada por doutrinas de demônios, por pessoas que às vezes dentro da igreja trazem uma heresia, trazem algo que eles mesmos não fazem, são hipócritas e querem que você acredite nessas mensagens que são mentirosas. Que o Senhor possa estar cuidando, Pai, da tua igreja, fortalecendo elas pelo poder do Espírito Santo, para que elas não caiam nas tentações do inimigo, que são muitas, nesse mundo perverso, que querem desacreditar em Jesus Cristo. Fortalece o teu povo para a honra e a glória de Jesus Cristo. É isso que nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.